pessoal, bem-vindos a mais um programa Inspiração, sempre com uma história legal para contar para vocês. E no programa de hoje eu recebo a professora Ana Benite. Ela faz parte do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. E lá está em um projeto para empoderar meninas na busca pela ciência, a se interessarem por ciência. A professora Ana Benite faz parte desse projeto, mas não é apenas isso. Ela tem uma história de muita inspiração, que é o foco do nosso programa, e a gente agora bate um papo com ela. Professora, muito bom recebê-la aqui no Inspiração. Obrigada. Por que esse interesse por química, já que é uma matéria tão difícil, e eu me recordo da época de escola, da professora Joana, aquela tabela periódica, aquelas fórmulas impossíveis de serem resolvidas. Por que esse interesse em química, professora Ana? Então, a química é a ciência da transformação da matéria. Então, você está autorizada a compreender o mundo por um olhar das transformações a despeito de tudo que existe nesse mundo. Então, a química é uma ciência dinâmica, viva, que explica as transformações de energia, né? Então, a química fala muito sobre a nossa estadia aqui, né? E como que a gente lida e transforma o mundo que a gente vive. A química fala sobre o trabalho em si, que modifica o mundo que a gente vive. E a química tem muita beleza, né? Eu imagino que o trabalho de um professor ou de uma professora de química é mais difícil do que o de um professor de educação física. Os dois são maravilhosos, todos têm o seu devido valor, mas você estimular um aluno a ficar concentrado, nem todos são como Ana Benite. A ficar concentrado numa aula de química não deve ser fácil, hein, Ana? A química, ela constrói muitas entidades abstratas, né? Toda ciência constrói entidades abstratas, mas o bom é que a gente apresenta a química ao estudante quando ele está naquele pool da imaginação, que é na adolescência, né? Então, quando você faz uma boa apresentação, o estudante já tem tudo que precisa para aprender química. Eu acho que, não sei, eu não compararia se é tão difícil ou não, mas eu diria que tem uma beleza, né, na explicação daquilo que você não toca, não vê, não acessa pelo campo dos sentidos, né? Que a química explica a vida a partir das relações de estrutura-propriedade que são microscópicas. E levar os estudantes a pensarem sobre as estruturas microscópicas dá um pouquinho de trabalho. Professora, eu quero falar da sua trajetória porque você veio da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias. Já estive lá transmitindo futebol algumas vezes. E não é fácil lá a vida, hein? A parada lá é mais complicada. E veio através da química, da educação, e aqui nós gostamos muito desse assunto, educação, veio para a Universidade Federal de Goiás para lecionar química no Instituto de Química da UFG. E lá tem o programa Investiga Menina. O que seria esse programa? O projeto é um projeto de pesquisa e extensão. O projeto Investiga Menina é um projeto que dialoga com a minha trajetória, né? Eu nasci numa família matriarcal negra, no bolsão de pobreza do estado do Rio de Janeiro, que é a Baixada Fluminense, Duque de Caxias. Duque de Caxias é o segundo município em arrecadação de impostos, porque tem a refinaria da Petrobras, mas no lugar que eu nasci, que é Taquara, é o terceiro distrito de Duque de Caxias, não existe água encanada nem tratamento de esgoto até hoje. E já tem anos que eu saí de lá, né? Então, a educação, estudar, acreditar na educação mudou a minha vida. Mas fez com que eu ganhasse mobilidade social, fez com que eu conhecesse a teoria por detrás da nossa estadia na vida, sobretudo das relações sociais, para que eu pudesse não passar uma vida inteira reclamando, né, por não ter acesso a isso e aquilo, e compreender que existe um Estado de direitos que eu não legislo sobre isso. Então, mesmo que eu reclame, eu não acessaria, né? É preciso uma rede de apoio para fazer alguém sair do seu lugar e acessar a mobilidade social. E o Investiga faz isso. O Investiga, ele ensina química, física, biologia e matemática em acompanhamento pedagógico semanal nas escolas parceiras. Hoje nós temos 5 escolas distribuídas em áreas periféricas do estado. Públicas? Públicas, todas públicas. Eu sou professora da universidade pública, eu acredito na educação pública. Veio da educação pública. Exatamente, tem uma trajetória de educação pública e a universidade pública, ela prepara,
né? Ela é responsável pela preparação da escola pública de qualidade, porque nós temos um único sistema educacional no Brasil, que é o sistema público. As escolas privadas, cada uma segue uma metodologia, né? Então, nós legislamos sobre a educação pública. E nós somos funcionários públicos, nós temos um compromisso em retornar para a sociedade que mantém as nossas instituições. Então, nós somos 5 escolas, cerca de 4.000 estudantes, né? Somos um projeto voltado para um recorte racial de meninas negras, mas atendemos meninos, meninas brancas, meninos negros, sem o menor problema. Então, nós fazemos esse acompanhamento pedagógico e que, a partir, esse acompanhamento é feito com uma intervenção no currículo. Então, o currículo que a gente ensina, quando você aprendeu química, né, atomística, por exemplo, você aprendia a falar sobre Bohr, Dalton, Rutherford, os caras brancos, localizados, né, geograficamente numa Europa colonizadora, localizados sexualmente a partir de um estereótipo heterossexual, proletário, enfim, monocromático. E o que nós fazemos é pegar os objetos de estudo das pesquisadoras negras da contemporaneidade e inserir no currículo. Então, hoje a gente dá aula de atomística, ensina a mesma coisa que a escola ensinaria a partir desses caras, com uma pesquisa de semicondutores de uma pesquisadora negra do Brasil. Por exemplo, a Sônia Guimarães, que é uma física do ITA, que trabalha com projeção de laser de cabeça de míssil. Então, é uma tecnologia de soberania nacional. E aí a gente vai contar para as estudantes que quem faz isso no nosso país é uma mulher negra. Na escola pública, assim como na população brasileira, nós somos maioria. Somos uma maioria autodeclarada de mulheres negras, pretas e pardas. Na escola pública, essas meninas também são maioria. E quando a gente conta para essas meninas, a partir desse lugar, da produção de uma mulher que é muito próxima fisicamente dela, né, essa menina recupera um passado em produção em ciência e tecnologia e se projeta para o futuro. Né? Eu quero que meninas se olhem no espelho e vejam que elas podem ser astrofísicas, elas podem ser químicas, elas podem ser médicas, elas podem ser farmacêuticas, elas podem também ser cabeleireiras, elas podem ser cuidadoras, não tem problema, elas só não podem ser destinadas ao trabalho do cuidado, que é isso que a sociedade faz conosco. Então é isso que o Investiga Menina faz. Né? O Investiga Menina ele é afrocentrado, porque ele vem a partir dessa perspectiva do recorte de gênero e raça, e ele ensina a partir desse lugar. A gente convida essas pesquisadoras, a gente não conta para as meninas que a gente está trabalhando com esse currículo, e a gente convida essas pesquisadoras e as traz. E essas pesquisadoras vão à escola, e aí elas, que são as detentoras daquele objeto construído, vão falar sobre o que elas fazem. E aí é coroar, né? Porque as meninas se colocam muito próximo. Então, no começo do projeto, as meninas perguntavam assim, quanto você ganha? Já tem quanto tempo o projeto? Desde 2009. Então, hoje as pesquisadoras convidadas do projeto já são meninas que saíram como estudantes do projeto. E elas aguçam a curiosidade das meninas. Exatamente. Quanto você ganha? E aí? Isso, porque essa é uma pergunta importante. Quantos anos eu vou estudar para saber quanto eu vou ganhar? Né? Eu quero saber se isso tem uma relação custo-benefício. E isso não chegava lá. Então, nós achamos que a ciência está muito próxima, mas, na verdade, a gente deixa de conversar com a população. Então, esse projeto leva as cientistas, desafia as cientistas a contar para as pessoas o que nós fazemos. Né? Como é relevante o que a gente faz e que nós estamos ali, do lado delas, produzindo dentro dos institutos de educação superior, os IEFs, as universidades. O Brasil não tem tradição em instituto de pesquisa, então a gente produz dentro das instituições. Nós somos uma gama de pesquisadoras que também são professoras. Então isso daí faz muita diferença. O papel importante no Investiga Meninas é tentar esclarecer e normalizar, porque quando se fala em ciência, todo mundo já imagina um grande laboratório, algo tecnológico, pessoas com um alto nível de inteligência que não tiveram a chance de passar pelo ensino público. Onde estão essas meninas? Seria assim, normalizar do ponto de vista delas. Olha, você está vendo aqui a pesquisadora, ela foi como vocês. Tem esse sentido, mostrar para elas que dá para fazer? Além de ensinar propriamente a ciência em si? Eu diria que assim, a gente precisa normalizar as relações sociais que a ciência precisa se comprometer. Ciência não é neutra, como se proclama. Né? A ciência é produzida por seres humanos e dentro de uma sociedade. Então, as ciências... Então, me desculpe, professora, humanizar a ciência. Exatamente. Melhor do que normalizar. Exatamente. Né? Então, a gente precisa... Porque
Veja, deveria ser normal esperar que mais da metade da população brasileira esteja produzindo ciência, porque sem as nossas presenças, o modelo científico é pobre, porque dá respostas a partir de um único lugar. Mas com as nossas presenças entram as nossas inteligências, as nossas capacidades laborais, a nossa racionalidade. O problema é que nós vivemos num país colonizado e nós somos uma população negra. E aí, o que a escravidão fez conosco? Removeu de nós a racionalidade, removeu de nós a inteligência, para confinar nossos corpos a serviço pesado e não remunerado e subalternizado. Então, né, a gente precisa ainda dizer para as pessoas, é possível estar nesse lugar. Mas como que a gente conta isso se o currículo não tem exemplos sobre nós? Se o currículo não parece conosco, quando dá exemplos de cientistas, não tem o nosso rosto lá, né? Então, a gente precisa cuidar disso, dizer, olha, a ciência, ela não é neutra, ela é produzida a partir de um viés, e esse viés precisa ser responsável pelas relações sociais. A gente não pode produzir ciência esquecendo de quem nós somos. E aí, você dizia da curiosidade das meninas, quanto você ganha, tal. O feedback, o retorno delas é bacana, a maioria gosta? Como é Sim. que é? A maioria gosta. Hoje, é o que eu lhe disse, né? Hoje nós temos meninas que começaram conosco e são as cientistas convidadas, porque já estão fazendo engenharia, farmácia, né? Começaram conosco em 2009 e são cientistas convidadas. Temos meninas na área de meio ambiente. Então, quando essas meninas retornam para a sua própria comunidade, agora como a cientista, aí você tem, né, uma explosão dentro da escola, porque é aquele lugar que já produziu uma cientista. Então, nós trabalhamos, por exemplo, no Veracruz 2, no Jardim Cerrado, no Dom Fernando. E quando uma menina de uma desses polos da comunidade volta para a comunidade como a cientista, como a pessoa que está dando palestra, que está ensinando para outras meninas, que está fazendo uma trajetória, né, em ciência, você tem uma explosão daquela comunidade por reconhecer um dos seus, uma das suas. Então, isso faz muita diferença, sabe? E para se ter acesso, é só nessas 5 escolas aqui e a expansão, vocês não pensam nisso? Falta apoio, imagino. Falta. Como é que está esse cenário? Eu queria convidar as pessoas que estão nos assistindo que nos sigam nas redes sociais, @investigamenina, vocês acham a gente lá nas principais redes, porque a gente precisa desse feedback, né? Nós somos um canal exclusivo de ciências, então nós divulgamos o que acontece no Investiga, mas também nós divulgamos as carreiras das pesquisadoras que topam trabalhar conosco. Né? Hoje nós temos cerca de 200, 300 pesquisadoras. Não tem uma verba pública destinada, carimbada para o... Nós sobrevivemos por editais, por força de edital, né? Então, todo ano a gente submete nosso projeto a editais para captar recurso. Eu confesso que a gente tem ganhado muito mais recurso do terceiro setor, né? Nós temos uma parceria com o British Council, que é o King's College de Londres, o Baobá, enfim. Mas a gente precisa de mais, né, para poder fazer tudo isso, porque nós temos um gasto que é basilar, né? Você pode imaginar, aí eu falo a partir de mim, eu que vim da Baixada Fluminense, se eu tivesse que passar o dia todo no colégio, eu precisava de alimentação, de dinheiro para ficar lá, não dava para ficar assim porque eu quero, né? Eu precisei sempre de uma rede de apoio. Então, quando você tira uma menina lá também, num colégio de periferia e traz para a universidade, ou quando você vai até lá, você influencia na dinâmica escolar e na dinâmica da vida dessas estudantes. Então, o nosso projeto, por exemplo, ele funciona no turno regular, não no contraturno. Porque no contraturno, uma menina está fazendo tarefa doméstica. Está trabalhando. Exatamente. Então, né, nós precisamos desse apoio. E as escolas são extremamente parceiras. Os professores e as professoras que trabalham conosco, vai aqui um salve para todo mundo, porque são realmente uma equipe que faz a diferença, né? O projeto só acontece porque nós temos equipes. A escola estadual, né, o Colégio Estadual Jardim Cerrado, o Colégio Solon Amaral, o Dom Fernando, o Juvenal Pedroso, quer dizer, a Escola de Aparecida de Goiânia, são escolas parceiras que acreditam, que fazem revoluções. Então, a escola pública ela tem um potencial, né? Foi a escola pública que me trouxe até aqui. Eu acredito na educação pública, eu acredito numa educação de qualidade oferecida, eu acredito no valor desses professores e professoras que, tal como eu, sabe, acreditam nas crianças e estão projetando futuros para essas crianças. Né? A educação faz a diferença na vida da gente, assim como fez na minha. E a gente precisa de mais dinheiro para poder atender todo mundo, né? Porque nós temos gastos basilares. As pesquisadoras que vêm, elas frequentam as escolas,
mas também frequentam a sede da ONG que eu milito, que é o Grupo de Mulheres Negras Dandaras no Cerrado, que fica aqui no Jardim América. E para que isso exista, eu não posso convidar uma mulher negra, periférica sobretudo, né, que saia da sua casa e venha passar o dia comigo ouvindo falar sobre ciência sem oferecer um almoço, por exemplo. Claro. Porque, né, eu sou mãe, aí depois que eu acabar minha atividade eu vou para casa fazer almoço, isso é injusto. Então essas condições são as condições que põem abaixo a meritocracia, que diz que é só você querer. Não é só querer. De onde eu vim, tinha um monte de menina também inteligente como eu. Então, eu queria perguntar sobre isso, porque você cresceu num ambiente de extrema vulnerabilidade social. Sim. E aí você direto na pergunta, como é que você fazia para estudar? Eu tinha um monte de gente que se anulava para eu poder ir para frente, né? Minha mãe é uma dessas pessoas... Você foi ajudada e reconhece isso? O tempo todo, né? Minha mãe é uma dessas pessoas que anulou a sua vida. Um dia, quando ela olha no espelho, ela vê que ela envelheceu, mas que conseguiu projetar um futuro para suas filhas. Isso é muito triste. Mas aí entrou o querer seu também. Mas esse querer, ele não caminha sozinho. Exatamente, né? Não caminha sozinho. Você tem uma professora na escola que te inspira, você tem uma mãe que te apoia, sabe? Você tem uma estrutura. Eu me lembro quando eu fui para a faculdade, eu não tinha livro, não tinha dinheiro para comprar livro, tirava mais cheques. Você se formou em qual faculdade? Na UFRJ. E eu nunca pude ser bolsista porque eu sempre precisei trabalhar, porque no trabalho eu ganhava mais do que a bolsa, né? Então eu precisava trabalhar, eu sempre fui estudante trabalhadora. Mas eu me lembro que quando eu comecei o mestrado, meu chefe, um homem branco, né, ele não sabia o que era militância ou antirracismo, como hoje está na moda. Ele não sabia. Mas ele era um camarada que comprou livros para mim, sem nenhum outro interesse, além de ver, assim, apoiar, né? Ah, você quer estudar? Você quer ser alguém na vida? Então, eu vou fazer um horário aqui. E eu era funcionária pública já, né? Mas ele deixava a legislação se fazer. Então, eu tinha horário especial como estudante e eu trabalhava feriado, sábado, domingo, para dar conta do que eu tinha que fazer no trabalho, e o meu chefe apoiava isso. Então, isso é uma atitude antirracista. As pessoas perguntam, né? Ah, o que é antirracismo? Antirracismo é você dar oportunidade a uma pessoa que está ali do seu lado e não tem oportunidade. Não é só você se dizer antirracista. É você se colocar como privilegiado em favor do outro que é menos privilegiado. Você se emocionou a falar da sua mãe. Ela está lá em Duque de Caxias? Não, ela está aqui, eu cuido dela. Não, né? Quando eu ascendi, ganhei mobilidade social, eu trouxe minha mãe para viver melhor. Edmeia. E ela te ajudou pra caramba, falando assim de... Ela anulou a vida dela, né? Você tem irmãos? Tem uma irmã, que está no Rio de Janeiro, também está formada, não é da universidade, mas é farmacêutica. Enfim, minha mãe anulou a vida para poder... Nenhuma mulher negra deveria fazer isso, nenhuma mulher deveria ter que fazer isso, né? Anular sua vida para encaminhar seus filhos. E é muito cruel, porque você tem uma vida só, né? E aí parece que aquilo tudo fica muito pesado, você deixou de viver. Então, isso causa um adoecimento, certamente causa. E o seu professor, quem era ele? Valdemar Silva Costa. Esse ano, eu virei professora titular, né? Que é o topo da nossa carreira. Então, eu fiz meu memorial e tal, e virei titular. E os meus orientadores, tanto de mestrado quanto doutorado, estavam todos presentes online, né? Que foram pessoas que me apoiaram a vida toda, a minha família, enfim. Foi uma festa, né? Porque eu virei titular e ainda é bastante jovem, né? Então, esse ano eu virei não só professora titular, mas também eu sou bolsista de produtividade, que é o topo da carreira na agência de fomento no Brasil, que é o CNPq. Então, eu sou considerada uma pesquisadora extremamente produtiva. Eu sou a 51ª professora titular negra da Universidade Brasileira. Então, a minha comunidade, a comunidade de pesquisadores negros, festejou bastante. Eu me lembro que eu saí daqui para ir um encontro com a comunidade. Quando chegou lá, eles me anunciaram: você é a 51ª. Veja, se nós somos mais da metade da população brasileira... É muito pouco. Exatamente. Né? E aí falta oportunidade. Eu diria que falta política de permanência para nos ajudar a ficar dentro da universidade. Eu não diria ajudar, mas dar condições dignas, sabe? Porque senão a gente vai estar sempre tendo que trabalhar e não consegue levar a cabo os nossos cursos. Eu te interrompi, mas você lembrava que na sua escola, na sua comunidade, você tinha amigas tão inteligentes quanto vocês, sim, mas que não prosperaram por falta de oportunidade. Rede de apoio, né? Sobretudo rede de apoio.
essa coisa de quem vai te flexibilizar um horário de trabalho. Você teve a dona Edmeia. Tive a minha mãe, tive uma rede enorme, né? Minha madrinha, muita gente da família, os primeiros são a família, né? Tive um professor de capoeira que me manteve saudável, né? Num ambiente tão hostil quanto a Baixada, e ele era um homem negro, jovem, um homem retinto, que acreditava na força do esporte na vida da gente. Então, enquanto a gente estava junto com ele, né, a gente não estava bebendo, não estava usando drogas. Ele era uma proteção para vocês. Exatamente. Né, tive o próprio coreógrafo da escola de samba onde eu desfilava, Grande Rio, que se ele estiver nos assistindo, o Bira, né, que coordena lá o Bira Dance, que mantinha a gente saudável dentro de um ambiente protegido numa comunidade de escola de samba, que é um núcleo assim, muito receptivo e da comunidade negra, né? Então, estar nesse lugar faz você adquirir um senso de responsabilidade de comunidade que você não vai adquirir em outro lugar. Né? E saber que você hoje, como uma intelectual negra, você tem um compromisso com o seu povo, um compromisso de projeto político de libertação, sabe? É um projeto coletivo, não é só meu. Por isso o Investiga foi criado, sabe? Porque do mesmo jeito que uma parcela da minha comunidade me alçou de Duque de Caxias para estar aqui, hoje eu posso fazer isso por outras meninas. No início da nossa entrevista, você falou do dever do funcionário público em retornar o conhecimento à população. E eu confesso que não tinha parado para pensar nisso ainda. Isso aqui no Brasil acontece com frequência ou não? É algo que precisa melhorar? O professor, o funcionário público entender que de alguma forma ele tem que ajudar a população? Eu posso dizer do meu segmento, né? Sim. Dos professores da universidade. As universidades, elas têm se mobilizado para esse lugar, sobretudo agora com a extensão, com a curricularização das atividades de extensão. Então, a universidade pública, as pessoas pensam que ela é gratuita, mas que ninguém paga por ela. Ela é, de fato, ofertada sem cobrança, mas ela não é gratuita. Os impostos da população brasileira sustentam a universidade. Então, tem gerações da minha família que nunca passarão pela universidade. Eu, até hoje, sou a pessoa que tem mais instrução dentro da minha família. Então, mas essas pessoas estão pagando impostos, né? E nós, enquanto universidade, nós temos a função social de retornar para a população. Nem que seja de dizer a essa população, venham para cá, vocês têm que estudar aqui. Nós não podemos ter uma maioria da população dentro das escolas públicas, né, de educação básica pobres, e na universidade nós temos só os alunos que vêm dos cursinhos de elite. Né? Hoje, com a política de reserva de vagas, a gente vê o quadro se modificar, mas a gente deveria ver a mesma proporção, né? Os estudantes da escola pública deveriam estar na universidade pública, e assim a gente garantiria a qualidade da educação, porque uma coisa conversa com a outra. Isso seria bom para todo mundo, inclusive para as pessoas, né, que hoje estão em escolas privadas, mas que poderiam estar nas escolas públicas de qualidade. É um cenário muito controverso esse da saída da escola para entrar na universidade. E claramente não adianta a gente querer modificar o cenário. O aluno de escola pública ele tem muito mais problemas que o aluno de escola particular. Né? E eu não sei se está perto de mudar. Você disse que está modificando. Sim. Agora, para chegar no ponto ideal, imagino que esteja muito longe. Olha, eu acho que tem vários fatores aí. Hoje, nós recebemos 33% de estudantes da escola pública. Com a reserva de vagas, a gente recebe um pouco mais, né? Mas não passa só pela qualidade da escola, passa pelo investimento na docência. Nós somos um país que investe pouco, desqualifica a docência, né? E aceita, por exemplo, pessoas não formadas na escola. Então, um farmacêutico dando aula de química. Quem tem que dar aula de química é o professor de química. É o químico. Ele passou pela formação e é o professor. Ele fez uma faculdade de licenciatura, um curso superior de 5, 4 anos. Ele que está habilitado para estar lá. Né? Então, nós temos todos esses gaps e uma desvalorização. Quando uma criança de 17 anos escolhe a docência, logo alguém diz, nossa, mas ganha tão pouco, né? Então, a gente precisa da valorização da docência para garantir a qualidade dentro das escolas, né? A gente precisa que a formação, o mestrado, o doutorado, redunde num ganho salarial, porque isso é um investimento em formação, isso é um investimento em profissionalização. Isso precisa redundar no salário. Então, passa por aí, sabe? Não passa só
a gente tem o Enem hoje é mais democrático, né? Então a gente tem a política de reserva de vagas, que é uma política de ação afirmativa, eu diria que ela é necessária, muito necessária, porque um país que vive 523 anos, né, sobre unidade federativa, 350 sobre égide de escravidão, está longe de ter cumprido as suas metas com reparação da população negra, né? E aí a gente pensa nos empregos subalternos, está lá a população negra. A gente pensa na fila de visita do presídio, está lá a população negra. Quem morre jovem pela mão negra também do Estado, que é a própria polícia, são os jovens negros, né? Então, a gente precisa de uma política que converse com isso. E a escola pública ela é assolada, né, por essa desvalorização, enfim, por esse monte de coisas, mas isso não significa que ela é ruim. A nota do IDEB, por exemplo, das escolas técnicas federais, é maior do que a das escolas de elite. Então, nós temos escolas onde a política de valorização é implantada, os profissionais das escolas técnicas, eles são de carreira como nós da universidade. Onde a política de valorização acontece, você tem um ensino de qualidade. Professora Ana Benite, o papo foi ótimo e passou rapidíssimo. Falamos sobre várias coisas. Sua história inspiradora, falamos de educação, de oportunidade, do Investiga Menina, que é um programa. Projeto. Eu disse programa, mas é projeto que está aí. Aliás, eu gostaria que você reforçasse as redes sociais para que o pessoal conheça o Investiga Menina. Quais são? Então, nossa rede social, vocês podem procurar a gente com @InvestigaMenina. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, e vocês conseguem nos achar lá. Nos sigam lá e acompanhem, né, as atividades e as carreiras das cientistas negras do Brasil. E se sua filha ou filho não viu, e você, pai e mãe, viu o programa, mostra para eles. Vale a pena, e vocês puderam conferir aqui. Professora Ana, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi ótimo o papo, passou rapidíssimo, e esse foi mais um Inspiração. E a gente volta numa próxima jornada. Valeu, pessoal!